Olá, turma. O assunto de hoje é a Segundo Reinado, que vai aí de 1840 a 1889, após o golpe da maioridade, no qual Dom Pedro II vai assumir o governo do Brasil com apenas 14 anos. Bem, em toda a história do Brasil a gente destaca, né? Tem como principal destaque as disputas políticas. Só que a gente vai falar sobre vários temas, como a questão social, a questão cultural, a questão religiosa, né? A questão econômica. Entretanto, isso tudo gira em torno da política do Brasil. Então, para falar sobre o tema de hoje, a gente precisa conhecer quais eram os grupos partidários, quais os partidos que tinham naquela época, quais eram os interesses deles, qual a sociedade que em grupos. Então, vamos analisar esse tema aí hoje. Ou melhor, agora. Então temos aí conservadores, liberais, republicanos. Bem, como o Brasil é um país agrário, né, a elite brasileira era formada, acima de tudo, pelos agricultores, ou melhor, fazendeiros, né, ou latifundiários, tanto faz. Então essas pessoas, eram eles que participavam das questões políticas, porque a Constituição Imperial do Brasil só dava condições à elite participar das questões políticas. Lembra que o voto era censitário, ou seja, para você votar tinha que apresentar uma determinada renda. Então, geralmente, tanto conservadores como liberais eram esses fazendeiros. Havia também os republicanos, e esses republicanos eram pessoas conhecidas como profissionais liberais. Aí vocês vão perguntar, mas quem são profissionais liberais? São todas as pessoas que estudavam, né, geralmente iam para a Europa, passavam pelas universidades, lá eles tinham conhecimentos das ideias iluministas, da liberdade, igualdade e fraternidade, e voltavam para o Brasil, eram filhos de fazendeiros, né? Com essas ideias de implantar uma república no Brasil. Mas o que é que eles diferenciavam ideologicamente? Conservadores e liberais praticamente não diferenciavam quase em nada. A única diferença ideológica é que os conservadores, como a palavra mesmo já diz, né, queriam que os poderes ficassem conservados na mão do imperador, como já tinha ali o poder moderador, né? Então o imperador se concentrava todos os poderes dele, ele que mandava e desmandava. Já os liberais defendiam que os poderes fossem divididos entre as províncias, ou seja, o que são estados hoje, naquela época nós chamávamos de províncias, e cada província deveria ter o seu próprio governante escolhido pela população, ou seja, pela elite, os liberais, né? Então era a única coisa que se divergia. Abaixo de todos estavam republicanos, era um grupo muito pequeno, não tinha muita influência nas questões políticas, eles faziam barulho, mas não chamavam muita atenção. E eles só queriam a implantação de um novo sistema, um sistema mais democrático. Eles geralmente eram abolicionistas, ideias republicanas, né, ideias democráticas, e que naquela época, lá no Segundo Reinado, ele não tinham grande participação. É por isso que o modo de vocês nem destaca, nem chega a destacar, né? Aí, como está na primeira página sobre o assunto, Segundo Reinado, na página 320, está aí grupos dos liberais e grupos conservadores. Mas havia também os grupos dos republicanos. Só para lembrar que durante o período regencial, os conservadores passaram a concentrar os poderes em suas mãos. E para tentar derrubar o governo conservador, né, durante o período regencial, os liberais acabam liderando algumas revoltas, como é o caso da cabanagem, a balaiada, sabinada. Vai acontecer revoltas envolvendo também essas disputas lá no Rio Grande do Sul, que é a farroupilha, né? E esses vários problemas sociais que estão acontecendo no Brasil, os liberais preparam Dom Pedro, afirmando à sociedade de que ele estava pronto para assumir o governo com apenas 14 anos de idade. Lembra que a Constituição brasileira daquela época, a primeira Constituição do Brasil, só permitia assumir o poder a partir dos 18 anos, e por isso a denominação golpe da maioridade. Então os liberais, no intuito de alcançar, né, ou melhor, se aproximar mais do poder federal, eles deram um golpe, tirando os conservadores do poder e colocando ali Dom Pedro, né? A ideia era que ele era um jovem, uma criança, e assim eles poderiam impor os seus interesses. Então os liberais é quem vão liderar o golpe da maioridade, e Dom Pedro vai assumir o Brasil em 1840 com apenas 14 anos de idade. Assim que Dom Pedro assume o poder, ele tinha a missão de consolidar o seu governo. Então ele vai passar ali, teria que resolver os problemas, primeiro os problemas sociais, né? Porque estava acontecendo algumas revoltas aí no Brasil, em decorrência dos problemas gerados pelo período regencial. Então ele vai negociar ali a revolta da balaiada,
que o governo regencial não tinha solucionado esse problema, e acima de tudo a Farroupilha que chegou a, né, se desligar do Brasil, o Rio Grande do Sul chegou a desligar do Brasil, montou lá uma república, e aí foi necessário que Dom Pedro intervisse e através de negociações conseguisse voltar a ligar o Rio Grande do Sul ao Brasil, né, integrar o Rio Grande do Sul novamente ao Brasil através dos acordos, beneficiando, claro, os liberais lá do Rio Grande do Sul. Para resolver o problema político, ele vai convocar uma eleição, só que essa eleição fica conhecida como eleições do cacete. Por que do cacete? Porque, acima de tudo, os liberais eles forçavam as pessoas a votar nos seus candidatos. Então era na base do cacete. Em decorrência desse tipo de política, né, que ficou conhecido como ilegal, Dom Pedro II, que apesar de ter 14 anos de idade, ele vai anular essas eleições, vai fazer uma convocação para escolher novos candidatos e, claro, ele vai tentar ali fazer uma manipulação entre liberais e conservadores. Devido à anulação dessas eleições, vai acontecer algumas revoltas na cidade de Barbacena, Sorocaba, né? Apesar do modo de vocês não destacarem nada disso, só destaca a Revolução Praieira, que é um assunto que eu vou falar mais à frente, né? Também em decorrência dessa atitude do governo. Claro, tiveram os problemas? Tiveram, mas um dos fatores da Revolução Praieira também em decorrência dessa anulação das eleições, porque os liberais não vão conseguir conquistar o que eles achavam, né, através do cacete. E para manipular tanto conservadores como liberais, o governo ele vai criar o parlamento às avessas. Então vocês observam aí que o parlamento às avessas é o fato no qual o imperador ainda se utiliza do poder moderador, ou seja, ele está acima de todos, mas ele consegue manipular ali os conservadores e liberais. Na imagem aí, na mão esquerda do imperador Dom Pedro, ele controlando os liberais, na mão direita os conservadores, e ali que empurra, né, para fazer aquele giro ali do carrossel é a diplomacia. Então, através da diplomacia ele consegue permitir que conservadores e liberais passem um determinado período governando o Brasil, governando entre aspas, ou seja, exercendo o poder executivo por algum período, lembrando que tinha um poder moderador que estava acima de todos. Então, na verdade, não vai mudar estrutura nenhuma, né? Sempre ele vai permitir liberdades tanto para os liberais como para os conservadores. Então, você olha a frase: não há nada mais conservador do que um liberal no poder e não há nada mais liberal do que um conservador do poder, ou seja, não se muda nada. Apenas eles vão continuar aplicando os interesses dele. Tinha um político aqui em Bicaraí que dizia assim: só existe dois partidos políticos, o que está comendo e o que está querendo comer. Ou seja, o que está no poder e o outro que está querendo entrar. Não vai mudar estrutura nenhuma, social e nada no Brasil. A Revolução Praieira, então 1848, acima de tudo em decorrência da anulação das eleições do cacete, né, no qual os liberais eram maioria e o governo manda fechar o Congresso e vai montar um novo Congresso, não permitindo que os liberais sejam a maioria, porque eles agiram de forma ilegal, na forma do cacete. E esse conflito também está envolvido a questão econômica, né? Questão econômica e política, porque antes, lá no período colonial, Pernambuco era o grande centro econômico com a produção da cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar está em decadência no Brasil, e que está em ascensão, ou seja, em crescimento, é a produção de café. E a produção de café ela foi introduzida, acima de tudo, na região do Rio de Janeiro e se expandiu, né, pelo estado de São Paulo. E era a principal fonte de riqueza do Brasil naquela época, como é ainda hoje, né? O Brasil é um dos produtores de café em todo o mundo. Então a elite agrária, né, estava toda ali na região sul e sudeste. Então o Pernambuco ficou meio afastada. Quando houve a anulação das eleições do cacete, os liberais se manifestaram na região da praia, né, na rua da praia, onde eles tinham um jornal, na praia da cidade de Recife, e aí os conservadores foram de encontro a esse conflito, essa manifestação, e houve essa guerra, essa revolução, que ficou conhecido como Revolução Praieira. Esse episódio ele é marcado pelo fato no qual foi uma das últimas revoluções que vão acontecer no Brasil durante o Império, porque Dom Pedro ele é grande estrategista, apesar de ser muito jovem, né, muito novo, ele era muito estrategista, ele se preparou, ele estudou desde criança para assumir o governo do Brasil e, claro, tinha alguns auxiliares ali para estar orientando ele, né? Então ele vai conseguir
manipular os políticos, né, com aquela jogada política favorecendo um grupo e depois, anos depois, favorecendo os outros. Ele vai conseguir conciliar todo esse movimento, toda essa insatisfação de conservadores e liberais. O segundo reinado ele é marcado pela ascensão da produção cafeeira, né? Só que o produto café, nesse caso, ele era produzido com o intuito de vender para exportação, vender para fora do Brasil, e não para o consumo interno. Então, o que a gente observa? A mão de obra utilizada era a mão de obra escrava, né? A mão de obra africana. A princípio, ela vai começar a produzir ali no Rio de Janeiro, se estende pelo Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é o que a gente entende ali como a região entre Rio de Janeiro, São Paulo. Depois ele vai se expandindo para o Oeste Paulista e aí passa a se utilizar mão de obra imigrante. Mas por que imigrante? Porque o governo inglês ele passa a pressionar o governo brasileiro para acabar com a escravidão no Brasil. E aí vão ser criadas algumas leis, que a gente vai ver mais à frente, que é conhecido como as leis para inglês ver, né? Que era um processo lento e gradual do fim da escravidão. Então, como se foi proibido a vinda de escravos vindo da África para o Brasil, então começaram a se utilizar ou incentivar europeus, né, vindo para o Brasil. Então vieram vários imigrantes e aí eles vão se expandir pelo Oeste Paulista. Vamos dar uma olhadinha aí nos mapas para a gente entender melhor. Aqui a gente observa a localização do estado de São Paulo, aí no sudeste do Brasil. Então observe bem, né, que todo esse estado aí vai se produzir café. Lembrando, ele se adentra pelo Rio de Janeiro, se expande por toda São Paulo. Vamos olhar as regiões agora. Então vemos no mapa, de rosa, aí o Vale do Paraíba, começa a produção de café de 1820 e vai até 1870. Então é onde se adentra o café. Você observa que o Vale do Paraíba aí começa no Rio de Janeiro e se expande ali pela região de São Paulo, se adentrando na região de São Paulo, né? Depois ele vai se expandindo para o centro-norte, a partir de 1850, né, até 1990, vai se expandindo ali para o centro de São Paulo, até chegar ao Oeste Paulista. Então, você observa aí como se expandiu a produção cafeeira, acima de tudo, por toda a região de São Paulo, chegando até o Paraná e Mato Grosso do Sul. Gente, veja bem, a produção no Vale do Paraíba ela vai ser feita, como foi dito, através da utilização da mão de obra escrava africana, né? Como se proibiu o tráfico de negros, ou seja, não vinha mais africano para o Brasil para trabalhar como mão de obra escrava. Então, o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de imigrantes europeus, e aí eles vão se expandir para o centro-norte e Vale do Paraíba. O mesmo modo de transporte, né? No Vale do Paraíba se utilizava as mulas ou próprios lombos dos escravos para levar essa produção para o litoral, lembrando que não era de interesse do governo o consumo interno desse produto, e sim para exportação. Enquanto, né, nas outras regiões foi criado diversas ferrovias para levar essa produção para o litoral e ele ser exportado para a Europa. Então o Brasil, a partir daí, se torna um grande produtor de café em todo o mundo. Nessa imagem vocês observam a obra de Tarsila do Amaral, ou seja, um expoente da arte moderna brasileira, através do movimento antropofágico, né, que a ideia era retratar a realidade do povo brasileiro e não mais como era feito as artes tradicionais que buscavam características culturais, e agora eles vão retratar a realidade do povo brasileiro. Então essa é a realidade do período imperial, né? Muitos africanos trabalhando nas lavouras de café acima de tudo. Então aí demonstra, né, a ideia de retratar o comportamento da sociedade naquele período. Então você observa aí a exploração da mão de obra escrava. Leis para inglês ver. Bem, gente, o que quer dizer isso? Veja bem, a Inglaterra foi onde aconteceu a Revolução Industrial. A Inglaterra praticamente era dona do mundo, ele dominava todas as rotas comerciais do mundo. O intuito era o quê? Produzir muito para vender para várias partes do mundo e aí, né, os capitalistas acumularem mais riqueza, ou seja, os industriais. Então, para consumir produto, a pessoa tem que trabalhar e receber salário. E o que acontecia no Brasil? Existia a lei da escravidão, era permitida a escravização dos africanos. Então esses africanos não consumiam os produtos ingleses e a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para que abolisse a escravidão, ou seja, colocasse um fim na escravidão. Mas era de interesse da elite agrária brasileira manter a escravidão porque
aqueles produtores rurais, eles dependiam dessa mão de obra escrava para continuar acumulando essa riqueza. Então vai entrar em conflito aí os interesses da Inglaterra, que praticamente dominava o mundo, com os interesses da elite brasileira. Então passou a se fazer leis de eliminação da escravidão de forma gradual. A primeira lei vai acontecer em 1850, que é conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz, que teve a finalidade de proibir o transporte de escravos e proibir o tráfico de escravos. Isso já tinha uma lei Abder, né, feita pela Abdenur, feito pelos ingleses, que se os ingleses encontrassem navios negreiros, né, no mar, automaticamente eles prendiam e iam forçar o governo a pagar uma indenização. Então o governo criou essa lei, Eusébio de Queiroz. Em 1871 vai criar a Lei do Ventre Livre, ou seja, todo filho de escravo, né, automaticamente já nasceria livre. Claro, com algumas ressalvas, mas não vamos entrar em detalhes. A lei do sexagenário, todo escravo que atingisse 60 anos de idade estava liberto. Isso vai acontecer em 1885. Tudo bem que a maioria nem chegava a essa idade, porque os trabalhos árduos acabavam fazendo com que essas pessoas morressem antes. E por fim, a lei que vocês conhecem, a Lei Áurea, né, a lei que vai abolir a escravidão em 1888, assinada pela Princesa Isabel. Aí embaixo, o que são as ideias imperialistas, ou seja, o que é que essa Inglaterra queria no Brasil. Então, queria nossos recursos naturais, queria nossa mão de obra barata, mas queria também nossos mercados consumidores. E como foi dito, escravo não consome produtos porque não ganha salários. Então, era de interesse da Inglaterra abolir a escravidão. Bem, o assunto de hoje foi esse, né? O início aí do segundo reinado. E para fixação do tema, vocês devem fazer as atividades aí da página 323, aí no final da página questão 1 e 2, e da página 325 a 329. Na página 325 também só tem uma questão. Então, nas demais páginas, vocês façam aí 326, 327, 328 e 329. Vocês vão responder, vão tirar fotos e enviar para mim ainda hoje, agora pela manhã. Como sempre eu digo, qualquer dúvida, deixa aí no PV que eu vou respondendo. E, ademais, né, bom dia a todos e até a próxima. Um abraço.